Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Naira Caroline e eu falo nesse canal sobre educação de pais e filhos e relacionamento entre famílias. Então se você está chegando agora, se inscreve aqui já no canal para ver os próximos conteúdos dos vídeos. E eu vou falar um pouco da minha história, como tudo começou e o que me levou a falar de relacionamento de pais, filhos, famílias e por que muitas vezes esses relacionamentos são prejudicados. Isso eu posso falar com base na minha história porque eu passei por muitas coisas desse tipo. Desde a infância, eu não cresci numa família estruturada. Meus pais, eu convivia com meu pai e com minha mãe, mas eles não tinham uma relação boa, eles não tinham um relacionamento em paz, digamos assim, porque eu cresci num meio muito violento, meu pai era uma pessoa extremamente difícil e minha mãe, ela também tinha as dificuldades dela, mas ela também tinha muito medo dele. E isso prejudicou, né? Prejudicou dos dois lados e prejudicou inclusive a mim. Por isso que eu digo nos vídeos que o relacionamento dos pais, a forma como vocês vão lidar, vai refletir nitidamente nos filhos. A família do meu pai sempre foi uma família muito focada em estudo, em você ter uma profissão, em você conseguir fazer uma faculdade para se desenvolver, ser alguém na vida. E ok, você tem que realmente se preocupar com os estudos, mas a forma como eles se preocupavam, como eles lidavam com isso é que foi muito prejudicial. Meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente, então ele sempre quis me ensinar as matérias da escola como uma forma de eu ir bem e de me estimular. Só que ele fez isso de uma forma muito dura. Por muitas vezes, desde a primeira série do fundamental, naquela época eu falava assim, né, até o colegial, e mesmo depois que eu entrei na faculdade, ele ainda queria me ensinar algumas coisas. Eu ia pra escola com a lição toda corrigida já, e ele fazia comentários desnecessários, né? Por exemplo, se eu não estivesse conseguindo aprender, ele já me xingava, me insultava, falava que eu não ia ser ninguém, falava que eu não tive irmãos por parte de pai. Por muito tempo eu fui filha única, né? Hoje em dia eu tenho um irmão por parte de mãe, mas naquele tempo era só eu. Então eu não tinha comparação de irmãos, mas eu tinha comparação dos filhos dele, dos amigos dele, e também tinha comparação na família com os meus primos. E principalmente um primo meu, que a minha tia sempre fazia questão de sempre exaltar ele, de sempre fazer ele se passar pelo melhor. Então foi com ele que eu fui mais comparada. Ele desde o início queria ser médico e meu pai já era médico, então isso atraía bastante. E eu era sempre a parte que era mais denegrida, vamos dizer assim. Fora os xingamentos, fora os insultos. E a minha mãe, ela até tentava me defender, mas ela fazia na medida do que ela podia, porque infelizmente ela também chegava a ser agredida. Na escola eu ouvia de amiguinhos, professores, coisas ruins, que eu ia sofrer muito se continuasse desse jeito. Porque o que acontecia? Pelo meu histórico, eu fiquei uma criança muito retraída. Eu não conseguia fazer amizades direito. Eu até tinha alguns amiguinhos, mas não era nada muito firme assim. Eu não conseguia desenvolver um diálogo direito, eu ficava muito na minha, porque durante os anos que eu passei até então, dentro de casa, eu era muito retraída, eu não podia abrir a boca para me defender, que eu já era ameaçada e eu era agredida fisicamente também. Na verdade, a minha vida inteira eu apanhei, às vezes que eu apanhei foi mais por conta de estudo, e você não ensina uma criança, uma adolescente apanhando. Eu cresci com muito medo, muito insegura, porque infelizmente todas as coisas ruins que me falavam, seja dentro de casa, seja fora, eu acreditava. E eu sei que muita gente provavelmente passou por isso também, de ouvir de pessoas coisas que elas não gostavam e que infelizmente por não saber o caráter que elas tinham, por não saber, elas não se conheciam. Por eu não saber as minhas qualidades, por eu não me conhecer na época, por não ter a maturidade e a cabeça que eu tenho hoje, infelizmente eu acreditei, e muitas pessoas hoje em dia sofrem com isso, sofrem com essa insegurança.